nômade, viajando pelo mundo. Nós somos a Kombi Nômade, de rolê pelo mundo. Kombi Nômade, é o canal Kombi Nômade. Não tem igual Kombi Nômade. Salve nômades! Começando mais um vídeo aqui, eu sou o Fabiano. E eu sou a Ká, somos da Kombi Nômade, essa Kombi aqui de 50 anos. Aqui. E agora estamos em um momento muito especial, ao mesmo tempo o coração a mil, na expectativa de conseguir reformar a nossa casinha. Agora eu tô na parte de tirar todos os móveis. Vou começar agora a tirar os móveis, vocês vão ver aí. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aí nesse túnel do tempo aqui. O que será que vai sair de dentro dessa Kombi hein, quando a gente tirar os móveis? E com isso a gente já não dorme mais na Kombi. Agora não tem mais jeito. Não tem nada aqui mais, só os móveis. São móveis e sujeira. Ai papai, como diz o druida. Bem, ela já tá um pouco desmontada porque a gente já tirou as coisas, como vocês acompanharam lá em São Tomé das Letras, Minas Gerais, onde a gente tem o nosso espaço, na roça. E chegamos aqui em Guarulhos. Aqui é a empresa e a casa do meu pai. Depois eu mostro um pouquinho mais pra vocês. Aqui a gente chegou já com ela nesse estado. Ainda tem uma cortina pra tirar. E tem essa parte dos móveis. Por que a gente vai tirar os móveis e guardar, né, druida? Vamos guardar, né? Vai que a gente não consegue fazer os móveis, já tem os móveis, né? E pelo que a gente tava pesquisando, galera, pelo menos aqui em Guarulhos, o mínimo 25 mil reais para fazer um projeto básico de uma Kombi Home. Na época, há 7 anos atrás, pagamos uns 5 mil reais, mais ou menos. Esse projeto aqui que vocês estão vendo foi feito com um marceneiro convencional que topou fazer. Não tinha muito layout, não tinha nada na internet, não se via, era mais pra fora. Mas foi muito bem feito, nada balança, nada solto, sabe? O que tá ruim é realmente essas lasquinhas, que é o acabamento, né? Tá feio. O projeto em si, eu me acostumei a viver assim, então pra mim não mudaria muita coisa não. Talvez uns armários a mais ali fechadinho. E se caso a gente conseguir uma parceria para fazer os móveis novos, aí sim a gente pretende doar esses móveis. Eu acho que pode servir para alguém. Não sei se dá diferença, eu creio que sim, entre uma corujinha e uma Kombi mais moderna. Mas isso a gente vai ver mais pra frente. Por enquanto a missão hoje é desmontar. E é isso aí, ó. Já tirei a geladeira. Geladeira nossa a gente vai tentar vender, pelo menos pelo fato do motor tá ótimo. A carcaça dela não vale nada, né? Tá toda enferrujada e a borracha tá ruim. Mas vai que alguém queira usar o motor em outra geladeira ou frigobar, é possível, transformando em 12 volts. Ela é da Geobox, então já anunciei para ver se a gente consegue passar ela pra frente. E bora lá, galera, começar a desmontar esse trem aqui. A Ká foi lá pra mãe dela, visitar a mãe. E eu vou ficar aqui por conta dessas tranqueiras aqui, ó. Ai, papai, bora lá. Primeira porta. Vai tirar tudo. Só fica o chão. É uma trabalhada, viu? Sim? O cara faz na máquina, né? Eu tô tirando na mão. Isso aqui, porque não tá lá dentro. É a câmera?
como é que já tá ficando. Ai, papai. Algumas teve que sair na marreta. Não tá saindo. Ele fez com parafusadeira. Então apertou demais alguns e aí espana, né? Espana o parafuso e aí já era. E aí tá sendo só na marretada. A Oninha tá ali, ó. E eu vou guardando tudo aqui. Tá mimindo. Essa daqui é a oficina do pai da AK, do Toninho. E nós estamos usando a garagem dele aqui. Papai. Já começamos a tirar, ainda não achei nada ainda. E sujeira tem, hein? Ainda não achamos nada. O cinto aqui de trás. Tive que parar um pouquinho, levei a Oni lá pra cima, pro terraço, onde ela fica mais de boa. Terminar de desmontar esse trem. Já procurei uns funileiros aqui por Guarulhos. Não senti muita firmeza em alguns. E outro me cobrou muito caro, só de mão de obra. E aí resolvi levar ela para Paulínia, aonde a gente comprou ela. O cara restaura corujinha e vende. Exporta e vende aqui para dentro também. Mais para fora do que aqui para dentro. A gente vai lá fazer uma avaliação com ele para ver se compensa reformar ela lá. Vamos ver. Agora é acabar de desmontar aqui mais um cado. Porque ó, tem coisa para raio, ó. Aqui já saiu o baú todo, onde ficava a bateria, essas coisas. Agora tem a parte da cama, já tirei os do guarda-roupa. Bastante coisinha para sair aí. Vamos lá. Trocar uma ideia com vocês mais um cadinho aqui. Mandei mensagem pro rapaz aonde vou levar a Kombi amanhã sobre os móveis, porque ele tinha pedido para tirar os móveis e tal. Como tá muito difícil de sair os móveis, alguns parafusos estão espanados. Troquei uma ideia com ele, ele falou: não, pode deixar então os móveis. O que você não tirou, você deixa e pode trazer assim mesmo. E aí agora eu tô dando uma geralzinha, uma faxina. Isso daqui é os fios da parte da casa e tal. E aí ficou todos os móveis aqui e a cuba também. E aí vai tudo pra Paulínia. E rezar pra dar certo. Vai dar certo, Deus é mais. Já tirei o forro. E é isso aí, galera. Tô por aqui, a combosa tá aqui. Parou de chover agora. Os pedaços de móvel que saiu dela são esses aqui. E ficou aquele tanto lá que eu falei com vocês. E é isso. Amanhã é o dia de levar ela. A ansiedade tá a 1000. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. E agora eu parei a combosa ali fora, para não ficar atrapalhando também a oficina aqui. E tá chovendo, ó. Bora! A combosa fica parada ali de dia e de noite eu boto ela aqui, para não atrapalhar o Toninho aí na oficina. Freios Norte, galera. Quem tá precisando de hidrovácuo aí, ó, Guarulhos, Rua São José, número 500 e pouquinho.
Tô aqui agora esperando a Cá, que tá vindo lá da mãe dela com Uber. E chegou um produto aí que agora vai ser top pra nós aí. Uma parceria nova aí. Daqui a pouco vocês vão ficar sabendo. Ajuda muito, hein? E voltamos aqui hoje. Ontem eu parei por causa da chuva. E aí aproveitei para esperar a Cá tá aqui também, porque eu tô sabendo que ela quer a cuba pra ela quer a bombinha. A bombinha 12 volts. Minha ideia era guardar essas coisas, ainda é, porque a gente nunca sabe, talvez possa ajudar alguém, se tiver tudo bem, né? Porque era isso que eu pensava, que a gente ia conseguir doar, ou utilizar ou doar esses móveis. Mas chegando aqui ontem, o Druida falou que não era possível, teve muita coisa espanada. Realmente o baú, as coisas que estavam tocando no chão estavam muito feias, né? E algumas coisas é prego, igual aqui se você vê é prego aqui. Meu pai apareceu para nos ajudar agora. Vai montar o fogão, é que chegou o fogão dele lá em cima. A Oni também veio para conferir, né, Oni? A casinha como tá. Coisa bonita, né? É mesmo. E o bom de ficar aqui no meu pai, que tem a mecânica, é que a gente tem todas as ferramentas sempre à mão, né? Tá certo, é isso aí. Valeu, pai. Tá joia, eu vou lá, tá? Tá, já deixei o contato aqui da Freis Norte para quem precisar. Tá bom. Bacana. Vai, Oni. A Oni tá Vai, tá estranhando. desconfiada. Tá desconfiada que tá sem nada na casinha. Nada não, né? Quase nada. Tá dando até eco aqui dentro. Dá até eco. Tirar as cortinas, tirar essa cuba aí, né? E agora? Será que a cuba sai? Ai, papai, hein? Ah, essa cuba é maravilhosa, eu acho, pela profundidade dela. A Oninha é curiosa. Não quer ficar não, Oni? Esse trem tá estranho, né, Tá mãe? estranho, né? Eu vou subir com ela um pouquinho pra deixar ela lá no confortável. Tá muito barulho aqui, né? Muito. Aqui a gente fica numa rua que, olha, que não é avenida, mas é uma rua muito movimentada. A cuba, eu tava falando, ou ia falar, que a cuba é uma cuba que eu gosto muito por ser profunda. Olha o tamanho disso de profundidade. Ai. Vai o barulhinho? E aí é bacana porque muitas vezes nem dá pra ver que tem louça. É. A torneira já tava com vazamento, mas eu pensei em deixar ela lá pra comunidade, pro espaço coletivo que não tem. Então, pra começar, bombinha tá funcionando, então pra que deixar, né? Só o Druida mesmo, hein? Olha só, vamos lá, Oni, vamos subir que a gente vai descer pra ajudar. Porque tem coisa que só mulher percebe. Olha só que já ia deixar aqui, ó, o termômetro. Saiu a cuba da cá. A cuba da cá. Agora tem que trocar, esse aqui tá bem velhinho, olha essa parte. Ah, esse daqui troca, né? Mas o resto é Tramontina, é uma cuba boa. É boa. Casal unido, desmonta unido. Então vou dar uma força hoje pro Druida. Já tirei aqui, ó, o termômetro. E assim como ele falou que tá com frio na barriga, tá ansioso pra conseguir um funileiro, pra conseguir colocar a combinha pra reformar essa parte da carcaça dela, da funilaria dela, né? Que é a primeira grande etapa depois da gente tirar esses móveis. E tá sendo mais difícil até pra ficar aqui dentro, pra falar com vocês, porque ó, tô aqui espremida, já esqueci desse armário, já bati a cabeça já umas 3 vezes aqui. Isso porque nosso sofá, nossa cama foi desmontada. Fora isso, também tem os ruídos externos, que na cidade grande é bem maior. E tem algo muito importante que eu tenho para falar com vocês nesse momento, que é o momento crucial do nosso projeto, da Kombi Nômades, que existe há 7 anos, que esse finalzinho de ciclo eu entendo assim como um final, uma mudança de uma história incrível de 7 anos para uma nova história. Se tudo der certo ainda nessa combinha, mas tá aí, ó, um momento que tá mexendo demais conosco. É o momento mais importante, eu acho, de toda essa história, porque a gente tem uma coisa que eu não gosto de falar, mas que tá acontecendo, que é o medo, o receio de não conseguir
consertar ela, principalmente essa parte da funilaria. Mais um pedaço, galera. E voltou a chover na terra da garoa, olha só. Mas é bom, por um lado é muito bom, porque o planeta precisa. E aqui na combinha tá bem mais fresco com chuva. Um tempo assim fechado e tá bom demais pra trabalhar aqui dentro. Porque pra quem acompanha aí as aventuras sabe o quanto tava quente, né? Quanto de calor sentimos aqui na Kombi Nômades nesse último período das aventuras no Brasil. E falando dessa transição, desse momento tão importante para nós, também temos que falar sobre as emoções, porque tá sendo intensas emoções para nós. A ansiedade tá tão grande que o Fá desenvolveu tique nervoso e eu tô comendo mais que o normal. Claro que tem um pontinho a mais aí favorecendo essa comida a mais, que é estar no Brasil, né? Que é a nossa culinária, que é a nossa cultura, enfim. Mas isso a gente vai ter que aprender a trabalhar, porque afinal, não só nós, mas creio que todo mundo, quando passa por uma mudança, quando tá encerrando um ciclo, quando tá começando outro projeto, outra vida, enfim, quando tá mudando, dá a ansiedade, né? Dá essa insegurança do futuro, do dia, né? Que vem aí pela frente. E dizem que a depressão é quando a gente tá meio que mais tempo no passado, pegando lá o passado ainda. E a ansiedade é o futuro, é esse receio pelo futuro. E é isso que a gente tá vivendo nesse momento. E falam também que a melhor coisa é estar no presente, tentar focar no presente, no dia de hoje. Lição muito difícil, mas que vamos tentar. É claro que a gente também tá protelando um pouquinho, não sei se o nosso psicológico, pra ir levar lá pra Paulínia. Esperamos um dia a mais até pra isso, porque tem esse lado emocional, mas de amanhã não passa não. Vamos lá pra ver, né, se vai dar bom ou não. Fiquem aí na torcida, né, que a gente consiga alguém que seja lá tomar onde a gente comprou a Kombi. Olha que especial, pensou? Ai, papai. Tô me empurrando. A Oninha aí, veio pra cá pra ficar um pouquinho conosco. Tivemos que movimentar a Kombi pro outro lado da rua, porque ali na oficina também entra e sai carro. Então a gente tá, como o Fá falou, ocupando um espacinho ali que é do serviço, mas que a gente só tem a agradecer. Ficamos um pouco arrependidos por não ter desmontado ela lá em São Tomé e talvez ter dado uma fogueira boa, pelo menos, porque a gente tinha ideia de reutilizar e não deu. Não deu certo, não. Mas tá bom, ela serviu por 7 anos, né? Achei que eu ia encontrar alguma coisa aqui, os achadinhos do druida. Achei que eu ia achar um celular. Pensei que eu ia achar um celular aqui, que tínhamos perdido ele em... Foi no México ou Guatemala. Foi um celular que, enquanto a gente foi expor, eu acho, tínhamos deixado na Kombi. Então. E quando voltamos não encontramos. Mas até então achávamos que estava guardado, porque a gente já estava com outro celular, né? Mas esse celular era um queridinho por conta das fotos. Todo o nosso conteúdo tinha muita coisa nele, só nele. Não estava em nuvens, em HD externo, nada. Não. E tínhamos essa esperança. Achava que ia encontrar ele, mas não deu não. Ou pegaram ele aqui, ou como a gente tava expondo, igual a Cá falou, tava usando ele também de luz, né? Com a lanterna. Não sei se na hora de guardar as coisas esquecemos ele lá no murinho. Ou se realmente a gente tinha deixado dentro da Kombi. Ficou essa dúvida, né? Tá passando uma carroça aqui. Ai, e uma outra coisa muito importante que a gente tem pra falar com vocês. Esse vídeo vai ser assim, ó, simples, mas muito importante pra quem segue, acompanha os Nômades, pra quem tá chegando agora, pra nós, porque esse é o momento que a gente vai começar também a levantar condições da gente reformar essa Kombi. Aê! Já agradecemos aí todo o apoio de vocês, com like, com compartilhar, com ripar. E quem puder, sendo membro,
Aliás, teve uma pessoa que perguntou como ser membro do canal, porque ela não sabe como fazer isso. Como faz? Que nem eu sei. Quando você entra no nosso canal, vai aparecer seja membro. Aliás, aparece até umas figurinhas de todos os membros, de algum... Aliás, aparece também algumas figurinhas dos membros e ali tem esse ícone. Clicou seja membro, ali tem duas opções: membro nômades ou membros top nômades, que aí você pode ter o nosso acesso exclusivo para o nosso grupo do WhatsApp. Então, membros nômade top tem acesso direto ao nosso WhatsApp e ali vocês podem perguntar, interagir melhor e de forma mais rápida conosco. Muitas vezes, por conta da internet, a gente não dá para postar todo dia, não dá para atualizar. E quem tem o nosso grupinho do WhatsApp, só perguntar ali, né? A gente manda a fotinha atualizada tanto do Localização. de todas, localização, roteiro, a ONI, e vamos que vamos. Os próprios membros se comunicam entre si, podem dar opiniões, podem incentivar um ao outro. Então é muito bacana. Agradecendo aí todos os membros do nosso canal também. E esse start aí na ajuda, nessa vaquinha que a gente vai fazer para levantar fundos para a Combosa. Nós já temos um inicial que a gente guardou, mas a gente sabe, assim, pelo que a gente ouviu dos funileiros, que não dá nem para começar. Então a gente vai precisar de muita ajuda. A partir de agora também vamos estar fazendo os adesivos. Esse é o mais novo adesivo da Combinômades, que é da AONI. Pedir desculpa para alguns membros que ainda não enviamos. É uma correria danada, como vocês estão vendo aqui, nós estamos no corre de arrumar a Kombi. E já comprei os envelopes, bem caminho andado. E esse daqui é o adesivinho da ONI. Estamos mandando fazer mais alguns outros aí. Porque na hora de ver os membros, a quantidade de adesivo não dava para todo mundo. Não. Então estamos atrás de fazer uma gráfica. Aliás, vai ter mais um adesivo, não vai ser só um, mas a gente vai enviar 2 adesivos para os membros. E vamos estar lançando na próxima semana, talvez no próximo vídeo, quando tiver já o resultado da gráfica, essa nova coleção de adesivos. É o primeiro material, o primeiro produto que a gente tem da Combinômades para ajudar na nossa reforma. Então, ainda não sei os valores, mas assim que tiver notícias, vocês serão os primeiros a saber, com certeza. E aí a gente já deixa nos vídeos nosso Pix também. Quem puder contribuir, vamos estar anotando o nome de todo mundo que ajudou. Não importa, R$1, R$2, R$10, qualquer ajuda é muito bem-vinda. Se não tiver também, não tem problema, só de estar assistindo o vídeo, curtindo, compartilhando aí com a família. É mesmo. E não esquece de ativar o sininho. Uhul. Ai, papai! E aí a gente vai fazer um levantamento. Quando a gente souber o valor dessa reforma, a gente vai lançar para vocês e vamos começar a fazer esse levantamento. Quanto tem, quanto falta, e atualizando. E se Deus quiser, esse ano a gente termina com bosta. Ai, tomara, hein? Aone, o que você tá achando de reformar a sua casinha? Hein? Olha isso, olha a situação. Tô até com vergonha de mostrar, mas não dava pra gente ver que o negócio tava tão feio assim. Essa era a parte mais afetada pela água. Era daqui, ó, pra quem acompanhou, daqui que vinha a água nos últimos tempos, mas já chegou a entrar água por aqui também. Toda essa parte estava muito enferrujada. A gente colocou, nós colocamos o PU, foi o que segurou. E esse era um cantinho onde também acreditávamos que ficaria coisas, que acharíamos coisas escondidas, porque era um cantinho que entrava de tudo ali. Né, a Oninha? Vou mostrar, a Oninha veio pra cá, ficar conosco agora. Outro cantinho é aqui, ó. Essa é a parte aqui onde fica o tanque. Olha isso. Foi feito um isolamento com
isopor, que era o mais simples na época. Não tinha como tem hoje. Poderia até ter, mas a gente não sabia na época que tinha os isolantes. E aí utilizamos o próprio forro da Kombi como isolamento térmico e o isopor. Nossa, olha isso como acumulava de poeira. Aqui ainda falta tirar as cortinas, né, Oni? Tirar o rádio agora. Tirar o rádio, olha. Isso aqui é o cambão, né? É. O item preciso para estar entrando na Argentina. Não sei se hoje em dia é necessário o cambão. Então, eu não sei. Delicadinho, né? Eles mudam muito, né? Rapaz, olha só isso. O som hoje em dia é isso aqui, velho. Olha isso aqui, velho. Que isso, não é possível. Cuidado que tá funcionando. Eu jurava que ele... Eu não tenho 7 anos que nós colocamos esse rádio. Eu achava que ele era desse tamanho assim, velho. Olha isso aqui, rapaz. Leve, é isso, é velho? leve. Parece que tem nada aqui dentro. Não é possível, gente. O moço instalou, ele não tirou nenhum plástico aqui pra refrigerar ele, não é isso? Acho que é. E funciona ainda, hein? E ó, tem controle remoto ainda. O negócio parece que é de brinquedo, gente. Vamos retar aqui, esfriação, tudo aqui. Uma outra parte que eu vou ter que ver lá na hora da reforma é eles deixarem aquela tampa, aquele tampo ali de baixo separado. Porque é ali que a gente guarda todos os adesivos que o pessoal nos dá, os amigos, né? Isso. Na verdade, isso daqui já veio. Essa gambiarra aqui já veio. Pode ver que tá até soldado aqui. O original não tem isso aqui. É só isso aqui embaixo. Fica todo livre. E aí eles colocaram isso daqui justamente para ter o lugar do som. Porque o som original é aqui, ó. Pode até tirar, né? Pode tirar. É. O lugar original é aqui. Só que um sonzinho desse original não é tão baratinho mais. Não. Esse daqui não cabe, não. Não, fica até estranho. É feião. Que é uma recordação do projeto depois da pandemia que a gente saiu, ó, rumo ao Alasca. Os amigos Neia e Paulo que fizeram. Negócio aqui, ó. O problema é que meus dedos é muito grosso. Achadinho. Ó, olha só. Esse é mel, hein? É o presente que eu te dei. Ela faz cocô. É bala, o cocô dela é doce. Parece que tem mel. Toma, amor. Mais o que tem aqui? Aí é o cinzeiro da Kombi. Tá. Bem antigo. Vamos ver, acho que não falta mais nada. Toda essa parte do encanamento também ainda tem que tirar. São muitos detalhes, né? E um outro detalhe são as caixas d'água. Fala aí, Druida, vamos deixar ou vamos tirar? Deixar. As caixas d'água eu vou deixar. Uma já estava trincada e a outra estava indo pro mesmo caminho, se não me engano. Então as caixas d'água ficam. G-Plast. Falaram muito mal desse cara aí, mas o cara é gente boa. A galera que não tem muita paciência aí, o cara tava acidentado na época e todo mundo cobrando, mas ninguém queria saber o porquê. E o cara foi gente boa demais com nós. E vamos fazer uma parceria de novo, G-Plast. Vou entrar em contato, hein? Ai, papai! Mas também vou ter que mas tá inteligente, né? Você safou, né, filha? Valeu. Valeu, que legal, olha. Aqui, ó, amigo e seguidor, hein? De longas datas. De longas datas, é. Valeu. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Oh, valeu. Olha o da simplicidade do Ossari, mais a vida. Oh, Valeu brigadão, demais, viu? valeu. Até a próxima. Obrigadão, pô. Obrigado. Que Valeu. delícia. E olha só que especial. Ganhamos mais um presentinho aqui para adoçar a vida. E vou falar para vocês que não pelo presente, mas pela amizade, pela presença, por encontrar seguidores, pessoas amigas que a gente considera nossa família, nossa segunda família, que é essa família YouTube. É incrível. Toda a jornada foi de muito aprendizado, de boas recordações, de muitas experiências, né? Mas além das belezas naturais, além das paisagens, da cultura,
acima de tudo isso, o melhor, vou falar pra vocês, sabe o que é? São as pessoas, é saber, ter a certeza que o mundo é lindo e que existem muitas pessoas boas. Existem mais pessoas do bem do que mostra na TV coisas ruins, viu? Isso, estamos aqui de prova viva pra falar, e nós sempre compartilhamos com vocês coisas que aconteceram conosco através de pessoas que eu falo que são anjos mesmo, que moram aqui nessa terra, que vieram para nos ajudar em momentos muito especiais, muito importantes para nós. Então, assim, uma lembrancinha, poder rever amigo, tá sendo incrível. E alguns desses momentos eu vou deixar aqui para vocês, como foi no México, num dia que a gente sentia vontade de comer McDonald's, uma coisa que parece boba, mas que não tínhamos condições na época, ainda não era monetizada aqui no YouTube, e que uma pessoa chegou e simplesmente doou, deu, assim, sem saber dessa vontade que eu já estava, deu um monte de hambúrguer. Vou deixar esse trechinho para vocês. E olha só que surpresa, acabou de chegar uma bandeja lotada de McDonald's aqui pra gente. Isso é porque ele só veio aqui usar a internet e carregar celular. E a moça falou que é certo que alguém pagou e pôs pra mesa da gente. Mas não tem ninguém aqui que mandou um olá, um graças, nada. Será que a gente ganhou esse presentão hoje? Do céu, a gente aqui tava morrendo de vergonha, eu tava comendo com muito medo de ter que pagar isso, não ter condições. E aí a gente descobriu quem é o Antônio, tá ali, ó, um anjo. Nossa, e confesso, a gente tava morrendo de vontade de comprar sem ter condições. E descobrimos quem é o Antônio. Hello. Valeu, Antônio. Graças. Thank you. Muitas graças mesmo. Na sequência, vou falar um pouquinho de um outro trecho. Eu não sei se eu vou encontrar essas imagens aqui, mas foi um momento muito emocionante para nós, que mexe comigo até hoje. Foi quando a gente precisava e queria passar do Equador para Colômbia. Era isso mesmo, do Equador para Colômbia. E trabalhávamos ainda com artesanato. Também não éramos monetizados na época. E muitas vezes era difícil demais com artesanato. E nesse dia a gente tinha que levantar o valor, não só do viver, da alimentação, mas nós precisávamos também levantar o valor da fronteira, que é os papéis da ONU, o valor do carro, enfim. Esses gastos eram no total, se eu não me engano, $100 dava na época. E trabalhamos o dia todo para isso. E não entrava, sabe? E de repente parou um carro do outro lado da rua, né, Druida? Foi. Contando essa história que marcou. E a pessoa era um turista, se eu não me engano era da Itália, falava italiano. E ele perguntou se eu tinha adesivo. E eu falei, claro, corri na Kombi, peguei os adesivos que eu tinha e dei pra ele assim. E ele me deu o dinheiro. Eu nem olhei quanto era, porque nós não colocávamos valor nos adesivos. A pessoa sempre poderia levar como um presente e ajudar com quanto ela quisesse e pudesse. Então eu peguei aquele dinheiro e não olhei. E quando eu cheguei perto do Fá e eu abri assim, era exatamente $100, justo o que a gente precisava. Então isso mexe demais ainda comigo, mexe. E eu tô contando assim rápido, mas são várias as histórias que a gente viveu nessa jornada que foram incríveis, né? São muitos países. Não chora. Mas é emoção, gente. É chorar, mas é de ver. Vou ter que retificar uma coisa aqui. Pode falar. Isso tudo aí passou do Panamá para Costa Rica. Não foi do Equador para Colômbia. Foi mesmo. Foi de Boquete para Costa Rica. É mesmo. Mas é o que eu falo, não importa muitos lugares. Não. O que importa são as pessoas, né? E são pessoas que fazem parte dessa história linda aqui, ó. Inclusive você de casa, que faz parte dessa história. E agora, Olha só, outra história. essa é a história.
Eu pensei que você ia falar a história do canivete também. Canivete também é uma Não história. lembrava. Esse canivete aqui, ó, tinha um igualzinho ele. Deixei ele pra trás no aeroporto do Panamá pra Colômbia. Porque não pode levar, Não né? pode. Mas o engraçado é que esse mesmo canivete ele voou da Colômbia pro Panamá. E aí um igualzinho esse na volta eu perdi pra polícia lá. E aí a dona Sônia, a mãe da Karina, minha sogra, falou: ai, toma aqui, tem um igualzinho. Olha aí, igualzinho aí, ó. Olha Corta só. igualzinho. Tá cortando até melhor do que o meu. É isso aí. É, ó. Tem uma cachorrinha aqui, gente. Tem sim, senhor. Onde? Tá esses caras chatos. Bufando. Tá até perigoso. E esse teto? Olha isso, amigos e amigas. Olha as condições do bolor que está. Viu? Passando o dedinho, né? Vai vendo. Daqui direto pro álcool o dedo. Isso porque estava escondido por detrás da chapa que ficava aqui de madeira, né? Do forrinho que a gente utilizava. O mesmo forrinho que se coloca em casa. Esse teto nós fizemos isolamento também com isopor e com um forrinho, nós mesmos. Colamos essas madeirinhas e aqui a gente parafusou os forrinhos. Desse lado durou toda a jornada, mas desse outro, com calor, olha, já tinha caído vários. Por isso eu já tava falando que o teto ia cair, que a casa ia cair, justamente por isso. Aqui é uma das coisas que vai ter que ficar, porque se eu tentar tirar esse adesivo, com certeza vai rasgar. Mas tem aqui, ó, toda a nossa jornada. Quando estávamos deitados, dava pra gente ver aqui, ó, de onde saímos e todo o percurso que a gente já fez de Kombi. Bacana, né? Lembrando que essa parte do litoral nós fizemos em outra jornada, antes da pandemia. E essa parte que desce até o Ushuaia, até o fim do mundo, foi nossa primeira expedição com a Kombinha. Pegamos a Kombi, montamos ela como casa e descemos até o Ushuaia. Ali a gente conseguiu ter uma ideia dos gastos, ter uma ideia com o que trabalhar e ver se era pra nós mesmo. E já deu pra ver pelo resultado que sim, amamos esse estilo de vida. Já tirei a placa solar. O bagageiro vai, o toldo vai, porque o toldo tá fixado no bagageiro, tá na solda. E vamos ver, né, como é que vai ser essa restauração aí, essa reforma, se vai dar conta, vamos a ver. Tem uns abraços? Temos abraços especiais. Hoje faz tem tempo. abraço, ó. Tem. Sempre tem as nossas melhores vibrações para todos que seguem junto. Mas tem quem deixa os nomes aí pra gente mandar os abraços especiais. E a gente faz a nossa colinha assim, ó, no papel. Não, eu tô sem óculos. E nós estamos como aqui também? Encurvados. É, porque tirei um pedaço da cama, né? Então a gente tá aqui debaixo desse baú praticamente. Tá bom. Bora lá então nos abraços. Ó, o primeiro é... Vamos ver aqui. Fala, José Carlos Cordeiro, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Ah, cidade de trem doida. Júnior Soso. Olha. Grande abraços, Júnior. Meire Fernandes Marçal, de Monte Santo de Minas. Ela falou que tá adorando as nossas aventuras pelo Brasil. Olha! E realmente tá sendo especial. Até agora, né? Porque agora a gente vai ter que parar um pouco a Kombi. Mas foi muito especial mesmo esses momentos do Brasil.
todos os lugares que vocês mandam mensagem, fala, venha conhecer. A gente fez uma lista para quando reformarmos a Kombi, rodarmos mais o Brasil. A gente gostou demais de fazer, tanto Roraima quanto Amazonas, Mato Grosso passamos voado, né? Sim, também. Goiás também, então falta muita coisa pra gente conhecer juntos. Fala aí, amor. Vamos pra Flávia e pro Mauro de Ferraz de Jundiaí, São Paulo. É isso mesmo? Será que tá certo? Então, eu achei isso meio Eu doido. pensei que era Ferraz de Vasconcelos, mas saiu Ferraz de Jundiaí, São Paulo. Flávia, confere aí. Mesmo assim, não importa o lugar, já recebo o nosso abraço. Outro vai lá pra Fortaleza, Eliatar, Fortaleza, Ceará. Sempre junto, Eliatar, nossa. É, pô. Esse daqui é o Mário Mariano. Saludo, Mário Mariano. Como estás, hermano? Grande abraço, Mário. Ficou os dois quase. Francisco Freitas de Porto Velho, Rondônia. Ah, Passamos voado também, né? Uma pena. passamos. Mas vamos voltar, vamos voltar. Abraço especial pro Gustavo, chefinho, É, e a mãe Sirlene. grande abraço, Gustavo. Chefinho, eles são de... Não consigo ler. Eles são de... Meu Deus! Não. O lugar, eu não sei de onde eles são. Mas eu sei que eles são grandes fãs. Ah, então tá bom. Que especial pra nós. Bom também. Grande abraços, amigos. Tem mais. Tem o Antônio Santos Barbosa e a esposa Ana Cristina. Eles são lá de São Raimundo Nonato, Piauí. Ah, terra boa essa daí, hein? Ângela Maria de Salvador, Bahia. Muito axé. E Walter e Lurdinha de Arara, São Paulo. Ó, terra boa. Tem também o Jorge Vida, adorei o nome, hein? Jorge Vida, América, São Paulo. Eu acho que é americana. Eu que escrevi errado. Tá valendo, não tá não? Tá, olha. Bem, a lista de hoje é essa, mas já fica o nosso abraço geral para todos vocês, as melhores energias, sempre com paz, com amor e até... Pé na estrada. Não, pé na estrada não vai dar agora, amor. Ah, é. É até a próxima aventura. Pé na estrada lá pro funileiro, então. Vamos junto. Próximo episódio, vamos ver se vai dar bom, hein? Vamos ver. Vamos ver. Nós estamos indo lá pro Du das Kombi. É o nome. Paulínia. Quem quiser achar aí, ó. Du das Kombi.